Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Que bom, né? O pastor falou sobre a luz, sobre todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Já vai dar base para a gente continuar a mensagem aqui. Eu vou, para ganhar um pouco de tempo, nós já vamos entrar já na palavra aqui logo, e depois eu faço uma introdução. Eu ia ler alguns outros versículos, mas o tempo já não vai dar, então vamos fazer o seguinte: já abra sua Bíblia no livro de Gálatas, que aí a gente já vai ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Gálatas 5. Glória a Deus. Jesus, Ele é a luz, né? E se nós andarmos nessa luz, né? A luz ilumina, nos dá o caminho. E se nós andarmos nessa luz, nós vamos ser bem-sucedidos. Quando eu falo bem-sucedido, não é ser poderoso, né? Que todo mundo liga uma coisa a outra, né? Mas bem-sucedido, você ser feliz, você ser bem-sucedido naquilo que você fizer, é isso que nós buscamos. Gálatas 5, o versículo é a partir do 13. Vou ganhar tempo aqui, não vou ler tudo o que eu queria. Vamos fazer o seguinte: vamos ler do 13, eu ia ler do 1, mas nós vamos ler do 13, acho que do 13 em diante já dá para a gente ter uma noção. Capítulo 5, versículo 13, vamos do 13 em diante? Acharam aí? Gálatas 5, 13 em diante. Aí vamos cada um fazer uma leitura. Cada um vai lendo um versículo, vai ser do 13, nós vamos ler até, aí dá para ler até o 26, a gente finaliza aqui no 26, tá bom? Gálatas capítulo 5, do 13 ao 26. Eu vou ler o primeiro versículo e cada irmão vai ler um versículo de forma alternada, assim todo mundo participa um pouquinho. Versículo 13: Vós irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. 14. Numa só palavra, nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não os destruirdes mutuamente. 15, 16, né? Seja vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam ao desejo da natureza humana. Natureza humana ou desejo da carne ou da lei, algumas traduções. Estou vendo que a minha tradução é bem diferente, e essa tradução que a Rui deu é bem diferente também, tá bom? Continua, 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Da lei é da carne, né? Ou as obras da lei. Depois eu vou explicar melhor se der tempo aqui. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, Idolatrias, enfeitiçarias, ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e 21, verso. orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os adverto, como antes já adverti aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. e os que são em Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns. Eita, não irritando uns aos outros. Aqui está escrito na minha Bíblia, hein? Difícil, hein? Não invejando uns aos outros? Complicado, hein? Eu vim do trabalho aqui agora, como eu falei, e eu passei por diversas situações. E cada vez que acontecia uma situação, eu trabalhei agora das 14, era para mim sair às 22. Aí como meu chefe fez uma mudança lá de última hora, eu falei: filho, eu já tenho um compromisso já marcado, que quando eu tenho que trabalhar, eu trabalho e falto na igreja, eu preparo isso antes, mas quando ele faz isso de última hora, não dá para fazer. Eu pedi liberação para ele e ele me liberou. Falou: não, você pode sair a partir das 19 horas.
Mas eu vi diversas situações que aconteceram lá que se encaixam dentro disso aqui. O legal, o interessante, irmão, como é bom, né? Se fosse o anjo Gabriel pregando aqui, eu ia dizer assim para o anjo Gabriel: ô anjo Gabriel, pô, também você é o anjo Gabriel. Você fica com essas asas voando para cima e para baixo, aí você não sabe o que a gente passa aqui. Mas o legal, irmão, que é o pastor Cleiton, é o pastor Roberto, cheio de defeito, pregando para você que também é cheio de defeito. Eu tenho um emprego, e consequentemente, porque eu tenho um emprego, eu também tenho um chefe. Então eu sei o que você passa lá no seu emprego. Eu sou casado. Quem é casado aqui? Muita gente, né? Então eu sei o que você passa no seu casamento, eu sei. Com a sua esposa, eu sei muito bem. É difícil. É difícil. Não, o do Ronaldo, o meu é uma benção, a Ruth é uma benção. Não existe mulher melhor que essa aí. Eu sei o que é ter filho. Eu sei o que é ter filho. Quantos filhos você tem, Henry? 3. Eu tenho 2. Quantos filhos você tem, Janeiro? 2. Então eu sei o que ela passa. Quantos filhos você tem, Laís? 2. Só tem 2 aqui. Deixa eu mudar um pouco. Quantos filhos a senhora tem, irmã Janete? Tem que contar. Tem que contar, ela tem que lembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então ele sabe melhor do que eu. O pastor Roberto sabe melhor do que eu o que é ter filho. Então o legal é isso, Henry. É o pastor Cleiton, o pastor Roberto pregando. É o Henry perfeito pregando para você que é imperfeito. Porque se fosse o anjo Gabriel pregando aqui, eu falei: meu bom, você só fica voando para cima e para baixo, aí você não sabe o que eu passo. É isso que eu faria para ele. Então eu agora estou vendo os irmãos lendo. Meu Deus, quanta situação que eu passei agora na empresa lá. Jesus é a luz, o pastor acabou de trazer. Nós pecamos, o pecado é do homem. Mas se nós estivermos em Jesus, que é a luz, Ele é o caminho. A glória de Deus vai resplandecer sobre nós. Aleluia. Que bênção, né? Que bênção. Baixe tua cabeça, feche teus olhos, que eu quero fazer uma oração sobre a palavra e já vou entrar aqui rapidinho, tá bom? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço pelos irmãos, desculpa, aleluia, eu peço à igreja por não ter chegado aqui no horário, mas são situações que acontecem, mas eu agradeço, Pai, agradeço mesmo porque o Senhor deu a condição de me liberar um pouquinho mais cedo, para que eu pudesse cultuar junto com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha falar poderosamente no coração de cada um aqui, que o Teu Espírito venha trazer a revelação sobre nós, Pai, como nós precisamos disso, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém, Jesus. Irmão, nós estamos numa toada aqui falando sobre o Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, falamos de profeta, usamos como tema aquele: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não é um poder ou um dos poderes, ele é o poder de Deus para quê? Para salvar. Então, se nós queremos a salvação, o pastor Roberto acabou de trazer: Jesus é a luz, o Senhor é a luz, Ele é a palavra, Ele é o Evangelho, e nós só seremos salvos pelo Evangelho, pelo Evangelho. Hoje eu queria fazer uma meditação sobre a diferença de Evangelho para religião. Como introdução eu gostaria de usar esse tema, e depois nós vamos entrar nessa palavra se der tempo. Mas como introdução, eu só queria fazer uma introdução tentando. A gente precisa entender, irmão, uma diferença, que o que eu tenho percebido cada vez mais é que nós temos transformado o Evangelho, que é o poder de Deus, depois que o apóstolo Paulo falou: eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus que salva. Mas cada vez mais nós transformamos o Evangelho em um ato religioso, ou em uma religião. E aí você vai me perguntar: pastor, mas qual é a diferença de religião para Evangelho? E aí eu vou dizer o seguinte: sabe qual é a diferença de religião para Evangelho? É que a religião, ela é cheia de rituais, é cheia de rito. Ou seja, você precisa de fazer alguma coisa para ganhar outra coisa. Barganhar, como a irmã Janete acabou de falar. Então é muito importante que a gente aprenda isso. Por quê? Preste bem atenção no que eu vou te falar. Se o Evangelho fosse um produto para a gente vender, olha, preste atenção, não vai torcer o que eu estou dizendo, não.
Eu não estou falando que o evangelho é um produto que a gente vende, porque algumas até parece mesmo, em algumas ministrações até parece que o evangelho é um produto que a gente vende, né? Você dá tanto dinheiro que você compra o evangelho. Eu só estou fazendo aqui uma analogia. Se o evangelho fosse um produto e nós fôssemos vendedores desse evangelho, me diz a verdade, se chega um cara lá na sua casa, bate lá na sua porta lá, né? Bate lá e você abre, o cara pesa 150 quilos e ele está vendendo uma pílula para emagrecimento. O que você vai dizer? O cara pesa 150 quilos, Ronaldo. Ele está trazendo uma pílula para emagrecimento. Aí eu vou olhar, meu bom, você está vendendo um produto, mas você mesmo não usa ele? Exatamente. Então veja bem, olha o que é o evangelho. É por isso que a gente precisa aprender o que é evangelho e saber definir o que é religião. Religião é rito. São rituais. A gente cumpre uma coisa para ganhar outra. Isso é religião. E vou mais além, vou dizer que nós estamos transformando o evangelho em religião. Então é por isso que eu preciso saber o que é o evangelho. Se eu perguntar o que é evangelho, qual é a resposta fácil? O que é evangelho? Boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Isso é a tradução da palavra evangelho. Essa é a tradução. O que é o evangelho? São as boas notícias do reino de Deus para nós. Mas o que eu queria me aprofundar hoje aqui é tentar entender o que é realmente. Eu preciso saber, irmão, para que quando eu for vender esse produto, veja bem, não é vender, eu só estou fazendo uma analogia. Quando eu for passar esse produto, as pessoas precisam olhar em mim e ver algo diferente. Falar, não, eu vou querer ir atrás desse evangelho aí. Tem um fenômeno cada vez mais crescendo aí. Eu tenho estudado muito sobre isso, são os desengrejados. Já ouviram falar esse tema? Acho que só eu, porque só eu que estudo essas coisas. Os desengrejados. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar esse tema? O Henry ouviu, pelo menos não foi só eu que ouvi. Então não sou eu só doido. O Henry é um pouquinho doido. O pastor Roberto também, tudo meio doido. O povo, para pregar aqui tem que ser meio doido mesmo. Os desengrejados. Vitória, qual é a linha de raciocínio? Eu estava vendo um podcast, e aí a linha de raciocínio de uma mulher lá que era desengrejada, ela dizia o seguinte: não, que esse negócio de igreja não existe na Bíblia, esse negócio de pastor não existe na Bíblia, e não sei o que, tá, que tá tudo errado, dinheiro, dízimo, não sei o que, ela falando lá. E aí beleza. Aí perguntaram, aí eu comecei a me perguntar, mas qual foi a base que você teve? Qual a base bíblica que você tem para dizer que a pessoa não precisa ir na igreja? Ela falou, não, foi me revelado. Eu recebi uma revelação de Deus. Aí eu na minha cabeça já pensei, foi revelado para ela, mas não foi revelado para mim. Porque a grande maioria das heresias, das heresias e das como é que fala? Das falsas profecias, mas das heresias e desses grupos que se levantam hereges, a base deles é uma revelação, não existe base bíblica. Não foi me revelado. Deus veio no monte e me revelou. Aí fica fácil. Se você me perguntar sobre os desengrejados, eu vou dizer o seguinte: eles estão certos em falar que a igreja virou uma instituição, e virou mesmo. A instituição que o Ronaldo sempre fala aqui, instituição com quê? Isso. A igreja, se você me perguntar isso, realmente virou uma instituição religiosa com CNPJ. Uma instituição que realmente o povo aproveita o ajuntamento de pessoas e começa, joga a palavra de autoajuda, pede seu dinheiro. Porque se eu falar uma palavra aqui difícil, aí eu não vou motivar o Henry a voltar na quinta-feira aqui. Então eu tenho que trazer uma palavra de autoajuda para dizer para ele que é o seguinte: o pastor já chegou, o pastor Roberto já chegou aqui avacalhando tudo, falou, olha, você tem que, o homem está cheio de pecado. Então esse tipo de palavra que o pastor Roberto acabou de dizer não é boa de ouvir, eu sei que não é. Não é. Então eu trago uma palavra de autoajuda para animar você, para que você possa ofertar mais, para você possa vir no próximo culto. Então, baseado nisso, os engrejados, eles têm razão, que a igreja virou uma instituição. Mas falar que isso não tem base bíblica, irmão, se você quiser, vamos pegar Jesus. Quando Jesus questionou os discípulos, os apóstolos, aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus respondeu para ele? Quem lembra? Que mais que ele falou? Pedro chegou para ele e falou assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você lembra dessa história? Vou falar aqui que não tem tempo. Jesus respondeu para ele e falou o seguinte, olha,
falou bem. Sobre essa revelação, eu vou edificar o que ele falou? A minha igreja. Capítulo 18, quando ele fala lá do pecado, semana que vem eu vou pregar sobre isso. Capítulo 18, 16 ou 18 de São Mateus, quando ele fala do pecado do irmão contra o outro, ele fala, vai lá, junta a congregação, se dois concordar aqui na terra, o que é isso? É igreja. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá a igreja sendo formada, os apóstolos, todos, eles iam abrir um ajuntamento, saíam, era uma igreja. Então a igreja, lógico, não existe um versículo dizendo, olha, a igreja, não existe um versículo, mas se você olhar para a história da Bíblia, você vai ver que a igreja é bíblica. Se transformaram a igreja numa instituição, tudo bem, aí é uma outra história. Eu vou começar essa mensagem, eu já comecei, vou tentar terminar com uma frase aqui, tem um programa de rádio de esporte que eu escuto, eles ficam falando, olha, vou falar uma frase impactante, pergunta impactante, vou falar uma frase impactante para você aqui hoje. Gostaria que você ouvisse, eu vou começar com ela e vou tentar terminar com essa frase aqui que eu vou dizer. Evangelho, que a religião ela prega, o que acontece? A religião parece que está pregando um reino aqui na terra, né? Você precisa ser rico, se melhorar, você tem que ter visto, tem que ter 2 casas, uma casa só não, tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter 2 carros, tem que ser. O Evangelho ele prega um reino eterno, né? A diferença é isso aí. A gente aqui está buscando, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, o cara que vai mudar para o estado, eu vou mudar para os Estados Unidos semana que vem. Aí eu começo a conversar com ele, aí ele fala, mas o Lula, o Bolsonaro, a gasolina, eu falo, meu bom. Isso não me pertence mais. Semana que vem eu vou estar morando lá nos Estados Unidos. Não estou interessado quanto a gasolina vai estar no Brasil. Eu estou interessado como é que vai estar. É o que nós deveríamos hoje. O nosso interesse tem que ser no reino eterno, não nesse reino que a gente ganha e perde, que é esse reino do nosso dia a dia. O Evangelho ele veio para trazer a salvação, o reino eterno. Vou dizer mais uma coisa. Evangelho não é aquilo que você pode ou não pode fazer. Evangelho é aquilo que você quer ou aquilo que você não quer fazer. Vou te explicar. Se eu faço uma coisa, irmã Janete, só porque eu não posso, se eu não faço uma coisa só porque eu não posso fazer, porque existe uma regra que me impede, você não está fazendo. Mas o problema é que existe um desejozinho ali dentro para você fazer. A diferença do Evangelho é isso, que o Evangelho não é aquilo que você pode ou não pode fazer. O Evangelho é aquilo que você quer ou aquilo que você não quer fazer. Porque se você tem feito uma coisa, você não, nós, né? Se nós temos feito uma coisa, se nós temos a vontade de fazer uma coisa, mas não fazemos, mas a vontade está aqui dentro, alguma coisa precisa ainda ser corrigida. O desejozinho está aqui dentro, a vontade de fazer está aqui dentro. Eu só não faço porque a regra manda eu não fazer. É igual você querer, você machuca a perna e começa a ter febre, aí você vai lá e toma um antifebril, mas não passa uma pomadinha na perna, você só está corrigindo a febre, mas não está indo no machucado. O nosso problema não é nem o pecado é a consequência. O problema é o desejozinho, a vontade que nasce aqui dentro. O problema do pecado de Adão ou de Eva não foi o pecado, foi a consequência. Comer o fruto foi só a consequência. O problema foi a vontade, o desejo que nasceu no coração. Qual foi o desejo? Quando a serpente chegou na Eva, falou o seguinte: olha, come desse fruto aqui. Foi só isso que ela falou? O que ela falou para Eva? Olha, se você comer esse fruto, come esse fruto. Mas a regra diz que não pode, serpente. Mas se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Se você comer esse fruto, você vai ser até maior.
Aí nasceu o desejo. O problema, irmão, não é o pecado que a gente comete. O problema é o desejo que nasce aqui dentro. Evangelho não é aquilo que você pode ou não pode fazer. Evangelho é aquilo que você está querendo ou que não está querendo fazer. O que pode ou que não pode fazer é a religião. A religião é cheia de regra. Já reparou que o evangelho é assim? Poxa, o crente pode fazer isso, o crente pode fazer aquilo, o crente pode fazer isso, o crente pode fazer aquilo. A gente se perde nisso. Uma vez uma irmã chegou para mim: pastor, será que o crente pode jogar na loteria? Aí eu olhei para ela e falei: irmã, a senhora está fazendo a pergunta errada. A pergunta seria: por que a senhora está querendo jogar na loteria? Por quê? A pergunta está errada. Não é que pode ou que não pode. Mas por quê? Qual o desejozinho que está nascendo aí no seu coração para você querer ganhar mais dinheiro do que você tem ou que você pode? O que está acontecendo? O que está direcionando? Que tipo de vontade, que tipo de desejo está nascendo no teu coração? Foi essa pergunta que eu deixei para ela. Eu respondi a pergunta com outra pergunta. Religião é cheia de normas e regras. Evangelho é aquilo que você está querendo ou que não está querendo fazer. Evangelho é transformação. Evangelho é nascer de novo. Aí você vai me perguntar, não sei se você vai me perguntar, mas eu me perguntaria: pastor, o que eu faço com o desejozinho que nasce no meu coração então? Vou para o inferno, pastor. O desejozinho fica nascendo. O senhor está acabando de me dizer que evangelho é aquilo que eu quero ou não quero fazer. E eu estou querendo fazer, eu só não faço porque não pode. O pastor começou falando aqui sobre pecado. Foi o que ele falou? Ele falou que a Jesus é a luz do mundo. Falou que Jesus é a palavra. E que nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. O que eu faço então, pastor? Com esse desejozinho, essa vontadezinha que eu tenho de me vingar. Essa vontadezinha que eu tenho que pagar, que eu tenho a vontade de pagar. Quer dizer, vocês não, vocês estão tudo gente boa. Sou eu. Essa vontadezinha que nasce, eu só quero pagar com a mesma moeda. Sabe quando você pede perdão para alguém? Aí você pede perdão para alguém e a pessoa: você me perdoa? Aí ele fala: a Bíblia manda perdoar. Quem já falou isso? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, não levanta a mão. Você me perdoa, amor? Fazer o quê? A Bíblia manda perdoar. Está entendendo, Henry? Então eu só perdoei porque a regra manda, a norma manda. Mas aquilo aqui dentro não manda, né? O desejo é de pagar com a mesma moeda. O desejo é que dá uma voadora no peito. O desejo é de derrubar. O desejo é de destruir. Quer dizer, vocês não, é eu. Só eu. Só eu. Vocês não. Vocês são tudo gente boa. O que a gente faz com esse desejinho que nasce no nosso coração então, hein? E aí agora a gente vai entrar na palavra. Para explicar sobre pecado, eu aprendi um jeito de explicar sobre pecado que ficou muito bom, eu entendi direitinho. E para mim isso foi bom, eu aprendi isso e agora eu sei. Não é que eu parei de pecar não, mas eu aprendi melhor e começo a aprender melhor a lidar com essa situação. O pecado, todo mundo sabe o que é a palavra pecado, eu ensinei aqui, né? O que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Você buscar o significado, a palavra pecado significa errar o alvo. Qual é o nosso alvo do cristão, né? Jesus, a palavra, várias respostas. Então o que acontece? Quando eu cometo pecado, é que eu errei o alvo. O meu alvo é Jesus, mas eu fui lá e fugi, então eu errei, cometi um pecado. Não era para me mentir, mas eu fui lá e contei uma mentira, cometi um pecado. Porque a Bíblia fala que o pai da mentira quem é? Pastor, mas aquela mentirinha santa, aquela mentirinha, sabe que quem é o pai do pecado? Mentirinha ou da mentirona? Dos dois. Ficou ruim para você agora, Ana Júlia, hein? Ana Júlia, ficou ruim. Thaís, você também, hein? Aleluia. Vamos falar sobre pecado então? Existem 3 fases do pecado. Guarda isso que eu vou te falar. Guarda isso que eu vou te falar. O pecado a gente pode definir em 3 fases para você entender melhor e aprender a lidar melhor com isso. Que é que talvez o que falta, irmão, é informação, a gente tentar entender melhor. 3 fases do pecado. Existe a culpa do pecado, existe o poder do pecado, a culpa do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Deus ele quer nos livrar da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Jesus quer nos livrar.
dessas 3 fases. Culpa do pecado. Essa é a mais fácil. Por quê? Porque Deus já nos libertou. Como, pastor? Com a morte de Cristo na cruz. Quinta-feira nós estávamos pregando aqui e nós pregamos sobre arrependimento. Eu trouxe uma mensagem dizendo assim, que a primeira pregação de João Batista e a primeira pregação de Jesus foi assim: arrependei-vos, porque vos é arrepende mesmo. Eu falei aqui e disse que arrependimento é diferente de remorso. Não foi isso que eu falei aqui na quinta-feira? Que o remorso é uma coisa que traz culpa. Você faz e sente culpado. Tem gente que dá cabo até da própria vida por causa disso. Isso é remorso. Você faz, fica. O arrependimento não. Você se arrepende e se sente leve. Você fala, errei mesmo. Sabe quando a pessoa admite? Errei grandão. Então vou tentar melhorar. Isso é a suma do evangelho, é isso. Foi a primeira pregação. Jesus não pregou. A primeira pregação dele não foi sobre casamento, não foi sobre dízimo, não foi sobre prosperidade. A primeira pregação, tanto dele quanto de João Batista, foi arrepender. Por quê? Porque ele olhava para o povo e via o povo cheio de pecado. Então ele falou, se arrependa, porque o reino dos céus é chegado. A culpa do pecado nós já fomos livres. Por quê? Porque em Romanos está escrito lá: nenhuma condenação há para aqueles que estão em. Então, com a morte de Cristo, graças a Deus, nós já fomos livres da culpa do pecado. O diabo pode te acusar, as pessoas podem te acusar, mas você já foi livre, você já está liberto. Aleluia. Você já está liberto da culpa do pecado. Jesus já morreu e pagou todo o preço lá. Está consumado. É como se você tivesse uma dívida e de repente você chega lá no banco e fala assim, o gerente fala assim: não, acabou. Não, seu nome não está mais aqui no Serasa, não, no Serasa, né? O nome Serasa? A pessoa, irmão, quem está com o nome no Serasa levanta a mão. Não, pelo amor de Deus, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Aí você chega, já pensou? Você chega lá, caramba, mas meu nome estava aqui, não está mais. Caramba, eu tinha uma dívida aqui no cartão de crédito, não está mais. Caramba, eu tive um valor lá para a irmã Janete, não devo mais. Amém, irmã Janete? Para ela não, porque eu devo para ela, né? Amém, irmã Janete? Amém? No caso da irmã Janete é um amém. É isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele foi lá e pagou a conta. Você não tinha direito de salvação, mas ele foi lá e deu. É a graça que nós estamos pregando aqui direto. É o favor imerecível, uma coisa que você não merecia, mas ele foi lá e pagou a conta. Então, da culpa do pecado, irmão, você está livre. Graças a Deus. Da presença do pecado. Quem quer ficar livre da presença do pecado aqui? Quem quer ficar livre? Você gostaria que o pecado não aparecesse mais na sua vida? Não se materializasse como um diabo que te atormenta? Mas aí eu tenho eu não sei se é uma boa ou uma notícia. Para fugir da presença do pecado é só depois da morte. Não tem outro jeito. Aí eu pergunto de novo: quem quer morrer aqui? Você não vai ter mais. O pecado não vai te perturbar mais, Laís. O que você acha? Quer que eu faça uma oração por você agora? A Laís quer. Quer que eu faça uma oração por você agora, Senhor? Que essa noite seja a última noite da Ruth. Porque ela quer. Senhor, quer que eu faça? Eu faço. Aí você vai estar livre da presença do pecado. Porque para estar livre da presença do pecado, irmão, só depois da morte. Jesus vai te livrar da presença do pecado depois da morte ou depois do arrebatamento. A palavra de Deus diz: no arrebatamento nosso corpo vai ser o quê? Então a pessoa: eu vou conhecer meu marido, minha esposa lá, não sei o que. Você só fica fazendo essas perguntas, né, na internet lá. E não importa, o seu corpo vai estar transformado. Você não vai sentir inveja, o seu corpo vai ser transformado. Então a presença do pecado não vai estar mais sobre você. Se bem que do ser humano eu posso esperar. É perigoso alguém arrumar uma confusão lá no céu e falar: Senhor, não está bom, o paraíso não está bom, Senhor, a comida não está boa, eu quero fazer uma revolução aqui. Pode ser, do ser humano eu espero tudo. Estou brincando, viu? Estou brincando. O seu corpo, do ser humano pode esperar tudo. Mas nesse caso, o nosso corpo você não vai ter mais inveja. A presença do pecado não vai estar mais sobre você. Que bênção. Quem quer estar livre da presença do pecado hoje? Mas levantou a mão, né? Agora, ser livre do poder do pecado. Esse é o pior de tudo. Porque o poder do pecado, ele está na gente todo dia. Você acorda com ele, você passa o dia com ele, você adormece com ele,
dia o poder do pecado está sobre você. Mas Jesus quer te livrar dele. Ele quer te dar uma ajuda para a gente não ficar padecendo. E é justamente essa palavra. Vamos tentar, vamos ver o que dá tempo de falar aqui. O que não der tempo a gente fala semana que vem. Volta lá, se você fechou sua Bíblia, eu aconselho você a abrir de novo o livro de Gálatas aí. Enquanto algum abençoado ou abençoada vai trazer um copo de água para mim. Primeiro, tentando só explicar o pano de fundo dessa mensagem que eu trouxe. Não posso esquecer, eu acho sempre interessante a gente falar. O que os judeus estavam querendo na época? Os judeus já convertidos, eles queriam implicar e falar: olha, para ser salvo, você ainda tem que viver a lei judaica. Eles queriam, e entre a lei judaica, a lei tem mais de 600 tópicos, né? Mas eles batiam em 2 ou 3 tópicos. Eles falavam: olha, não pode comer qualquer tipo de comida. Olha, você tem que passar pela circuncisão. Olha, você tem que respeitar o calendário, o que seja o calendário. Falava da guarda do sábado, falava das festas. Lembra que eu preguei sobre as festas judaicas aqui? Então eles diziam o seguinte: que para ser salvo tinha que passar pela circuncisão, não podia comer qualquer tipo de comida, tinha que respeitar o sábado, tinha que respeitar as festas judaicas. Só que a lei, que era a lei, estavam falando da lei, a lei são obras. A religião, ela parece muito com isso, porque o que acontece? Quem criou? O que significa a palavra religião? Já ensinei aqui, quem sabe? Religar. Quem criou a religião? Foi Deus? Não, foi o homem. Foi a boa intenção que o homem teve de religar. Só que nenhum homem tem condição de religar, só Jesus. A lei era mais ou menos isso. Era um monte de regra que foi estabelecida para que eles fossem chamados filhos de Deus. Aliás, para que eles fossem chamados povo de Deus. Só que Jesus veio do Novo Testamento justamente com a intenção de abolir essa lei. Ele resumiu a lei em 2 tópicos: amai a Deus sobre todas as coisas e o quê? O próximo como a ti mesmo. E aí o apóstolo Paulo bateu firme, falou: que isso? Vocês estão querendo que o povo seja salvo só se for circuncidado? Não pode comer carne de porco, tem que respeitar o sábado. Esse é o pano de fundo dessa história aqui. Vamos ler um pouquinho lá, vamos lá. Capítulo 5. Vós, irmãos, versículo 13: vós, irmãos, fosse chamado a liberdade. Aquele que serve ao Senhor, eu vejo muita gente dizendo assim: não vou aceitar Jesus agora, porque eu quero viver a vida, quero aproveitar a vida. Já vi muita gente falar isso aí. A palavra de Deus, ela fala o seguinte, irmão: você foi chamado para a liberdade. Porque é totalmente o contrário. Aquele que precisa de beber um gole de bebida, ele é escravo daquilo. Aquele que precisa fazer sexo com várias mulheres, ele é escravo daquilo. Então o escravo é ele. Muito pelo contrário, quando nós fomos chamados para Cristo, ele nos deu a liberdade. Mas ele dizia o seguinte: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. O que é a carne? É o nosso desejo pecaminoso. Ele falou: vocês são livres, mas não aproveite dessa liberdade para dar munição para a carne. Cuidado. A nossa carne tem vários desejos, e a maioria deles são lícitos. Dormir. Tem algum pecado em dormir? Não, a não ser que você durma demais, né? É pecado você dormir? Não. Você dorme por quê? Porque está cansado. Se alimentar, descansar, festejar, passear, são desejos. A maioria dos desejos que a nossa carne tem, eles são lícitos. Mas qual é o grande problema? Depois do pecado, viu, Henrique? Depois do pecado, o que nós fizemos? Nós pegamos esses desejos e transformamos esses desejos no nosso Deus. E agora a gente só vive para comer, a gente só vive para dormir, a gente só vive para fazer sexo, a gente só vive para isso. Nós pegamos esses desejos que não são ruins, mas nós transformamos esses desejos em nosso Deus. Agora esse desejo é o meu Deus, eu vivo para isso. E ele falou: olha, tome cuidado, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente dá munição para a carne. Aquele videozinho no celular que a gente vê, que não era para ter visto, a gente vai dando munição. A carne é pior que o diabo. E se você dá munição, se a gente dá munição para ela, aquela mulher que você está olhando que não era para estar olhando,
aquela série, né? Hoje nós estamos no mundo aí da Netflix, dos Amazon da vida aí, aquela série que você gosta de ver, mas que tem cenas ali que só vão instigando a sua carne. Então o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, vocês são livres, mas não aproveite, não pegue essa liberdade e dê munição para a carne. A carne é esse poder, e é poderoso. Glória a Deus. Mas servir uns aos outros em amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo, que eu estava explicando sobre a lei. O que ele resumiu a lei? A lei, ele não fala aqui do amor de Deus, né? Porque Jesus falou sobre isso. Mas ele fala, o que é o resumo da lei? É amar o teu próximo. Se vós, porém, então no versículo 15, se vós, porém, vou correr um pouco aqui. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, olha só o que o apóstolo está falando para os Gálatas. Eu olho para vocês e vejo vocês querendo devorar e destruir uns aos outros. Cuidado, hein? Ele falou, o resumo da lei é amar um ao outro. Sabe por que ele falou isso, irmão? Porque quando eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou cobiçar o marido da próxima, eu não vou tentar pegar a coisa do próximo, eu não vou ficar falando mal do próximo, eu não vou ficar levantando falsidade contra o próximo. Quando eu, aleluia, tenho amor ao meu, a lei se resume a isso, amor ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu não vou fazer isso. E se eu não fizer isso, eu não estou dando munição para a carne. Porque a carne é poderosa, filho. A carne é poderosa. Aí chega a religião dizendo que é só você fazer isso que você vai ganhar aquilo. Aí fica fácil. O evangelho não, ele vai aqui, ó, é o poder de Deus para salvar. Versículo 16, palavra expositiva é assim, você tem que ler versículo por versículo e tentar explicar. Dá trabalho e ninguém gosta de ouvir, mas digo porém, versículo 16, agora ele fala, vida pelo Espírito. Vamos tentar entender melhor, que aí você vai dizer, então pastor, uma vez eu falei isso para um rapaz, ele falou, então pastor, ninguém vai para o céu. Eu falei sobre, o que eu falei para ele? Sobre os olhos, né? Sobre você só com os seus olhos, só com o pensamento já pecou. Ele falou, então pastor, ninguém vai para o céu. Ele falou assim para mim, eu falei, não vai mesmo, filho. O padrão de vida no Espírito, irmão, nós estamos um pouquinho longe disso. Estamos um pouquinho longe disso. Estamos um pouquinho longe disso. Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis, é isso? Satisfareis, né? Os desejos da carne. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui. 13. Exatamente, é isso mesmo. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Você vai falar, mas pastor, como é que faz então? O senhor está enrolando aí, mas não chega no que a gente quer chegar. Eu preciso explicar tudo para a gente chegar e você entender bem. Desejo da carne, não andai no desejo da carne. Sabe o que acontece? Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Pronto. Esse ano eu fiz 2 viagens nas minhas férias. Eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Como é o nome daquele lugar que a gente foi lá? Esqueci o nome do lugar. Uns 500 e poucos quilômetros aqui. Arraial do Cabo, isso. Alguém já foi? A Lidiane disse que já foi, não sei se alguém já foi. Dá em torno de 550. Eu vou resumir 550 quilômetros para a conta ficar mais fácil. Tá bom? Então vamos lá. 550 quilômetros para ir, 550 quilômetros para voltar, dá quanto? Quem sabe que passou fazendo conta é uma tragédia, né? 1.100. Até a Janete, que diz que não sabe atender o celular, ela falou que não sabe atender o celular. Até ela sabe que é 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros. Aí a Ruth não se contentou, porque ela estava de férias, eu já voltei a trabalhar. Vamos fazer mais uma viagem? Vamos. Dinheiro não tem, mas fé. Põe tudo na conta de Deus. Aí nós fomos para Minas Gerais, lá para Poços de Caldas, que deu mais 300 quilômetros, mais ou menos. 300 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais. 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar. Dá quanto? 600. Com 1.100 que eu já tinha rodado, 1.700 quilômetros. Amém? Até aí tudo bem? Aula aqui de dirigir. Estou dando aqui. Nesse trajeto o pneu furou aí. Na volta do Rio de Janeiro, eu estava voltando, faltava ainda uns 400, uns 300 quilômetros faltava ainda. O pneu furou, estava mais de 100 por hora. Foi um livro, eu agradeço até hoje.
A Ruth disse que eu passei por cima de alguma coisa, eu não vi, eu pensei, o irmão, danificou a roda. Acho que com a pressão, a velocidade, o calor ali, estourou o pneu, estourou a roda. Estourou a roda, não, danificou a roda. Eu estava na esquerda, um ônibus à minha atrás, um caminhão aqui, e o carro começou querendo desequilibrar, e eu não pisei no freio, só fui deixando ele parar. Acho que o caminhão percebeu, e eu fui colocando para a direita, ele foi diminuindo, e eu consegui ir para o acostamento. Pergunto para você, em 1.700 quilômetros, furar o pneu uma vez é muito ou é pouco? O que vocês acham? Pouco, né? 1.700 quilômetros, você furou o pneu uma vez, pagou 5 contos para consertar, né? 5 contos não, acho que um pouco mais, né? Na verdade eu nem consegui, irmão, foi Deus mesmo. Eu não consegui ninguém, os carros estão vindo com aro 15, agora ninguém tem aro 15 aí. Eu tive que vir sem step, de lá do Rio até aqui. Cheguei aqui, no pneu não furou, graças a Deus. Porque eu não encontrava step, não encontrava. Amém. Então vocês acham que em 1.700 quilômetros, furar o pneu uma vez é pouco? Todo mundo concorda comigo? Amém? Beleza. Agora, se o carro começasse a furar o pneu em cada 100 quilômetros, ia ser difícil, né? 1.700, se furasse a cada 100 quilômetros, ia furar quantas vezes o pneu? 17 vezes, né? Se eu não estiver errado. Haja pneu, haja borracheiro, haja dinheiro para pagar tudo isso aí. Aonde eu estou querendo, pastor? Se eu fico com essas histórias aí malucas, eu não entendo se eu quero chegar. Vou te dizer agora, viu, irmã? Qual é o nome da irmã mesmo? É Maria, né? Irmã Maria. E o João, né? Vou te explicar agora, João, o que estou querendo dizer. A vida do crente é a mesma coisa. O pecado na nossa vida tem que ser um escorregão. Sabe você está andando? Estou andando. Para ali, Deus é bom para mim. Depois você dá um escorregão. Beleza, aconteceu. O chão estava molhado, eu não vi. Ana Júlia não limpou o chão da cozinha, deixou molhado lá. Eu dei um escorregão, não vi. Fazer o quê? Aí estou andando. Deus é bom. De novo. Caramba, mas 200 metros, aliás, 20 metros aqui já escorreguei de novo. Jesus é bom, escorreguei de novo. Irmão, a vida do cristão, ela não pode ser medida pelos pecados que a gente comete. Sabe quando você fala, olha, conhece aquele pastor lá? Ih, não vende nada para ele fiado. Não vende nada para ele fiado. Já fui comprar um terno lá no shopping. Eu estou metido. Fui comprar um terno. Comprar não, só fui pesquisar o preço, né? Estou brincando. Mas fui perguntar o preço. Isso faz muito tempo. Aí cheguei no shopping. Não sei o quê. Começou a conversar com o vendedor. E... não, eu sou pastor, não sei o quê. Não, para pastor a gente. Para pastor a gente não vende fiado. Olha só. Você já viu esse tipo de pessoa, irmão? Ela é crente. Não conta um segredo para ela. Se você contar o segredo para ela, meu bom, todo mundo vai ficar sabendo. Aquele mecânico lá, o mecânico que é da igreja, não, nem leva o carro lá. Aquele irmão é enrolado. Pastor, se eu tenho um pedreiro bom, não, eu tenho um João ali, não, aquele não. Começa a obra, não termina. Boa. Vai fazer o serviço para o pastor Cleide? Não, nem faz. Se você for fazer para o pastor Cleide, cobra antes. Porque se for para pagar depois, meu bom, nem conta. Comércio e tudo mais. O que acontece, irmão? O pecado na nossa vida, viu, João? Tem que ser um escorregão. Tem que ser uma vacilada. Eu errei hoje, mas caramba, foi uma falha. Fazer o que? Aconteceu. Mas errou de novo amanhã. Depois de amanhã erra de novo. Depois de amanhã erra de novo. Na semana inteira. Temos que viver uma vida no Espírito. O pecado precisa ser um detalhe na nossa vida. Não é que você não vai pecar, não. O poder do pecado está aí em você, está em mim. Ele vai nascer todo dia. Então a vida do pecado, do pecador é isso. O do crente é isso. Você não pode identificar um crente pelos erros que ele... Se você começar, alguma coisa está errada. Como é que eu vou vender o evangelho desse jeito? Difícil, né, de ouvir essas coisas. Foi difícil quando eu li também. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. O segredo está aqui, se a gente fosse, né? Andar no Espírito. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse, irmão, que o apóstolo Paulo está falando? Vocês não sabem?
Espírito Santo. E no livro de Efésios ele manda ser cheio do Espírito Santo. O problema é que a gente confunde isso, né? Essa questão de ser cheio, o pessoal já pensa que é profecia, quer falar em língua. Existe muita confusão nisso aí. Não estou dizendo que não é, mas a gente precisa. Todo crente que eu acho que se preza, ele quer ser cheio do Espírito Santo. O importante é que a gente aprende errado. Andar no Espírito. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Tem umas Bíblias que ela fala, a carne milita. O milita é um termo militar, né? Ela guerreia. A carne guerreia todo dia. É todo dia, é todo dia. É o Espírito contra a carne contra o Espírito. É o diabinho. Aqueles filmes que você vê, né? A consciência é o diabinho aqui e coisa aqui, sabe? O diabinho não é o diabo não, irmão. Porque o diabo, Deus deu autoridade para você expulsar, ele sai. O problema é a carne, que se você expulsar, sai, Cleide, em nome de Jesus, não vai sair. Eu acho que tem alguns corpos que nem o diabo quer aturar. Não, aquele corpo está muito carregado, eu não vou entrar naquele corpo, não. Como diz uma frase de alguém que eu ouvi, falou assim: eu já tentei fugir de mim mesmo, mas eu não consigo, porque aonde eu vou, lá eu estou. Então o pecado da carne, ele se manifesta dentro da tua casa. Eita, dentro de casa. Eita Deus, não vou nem entrar nesse assunto que não vai dar tempo. Se manifesta com um vizinho, quando você tem uma treta. Vamos usar uma palavra do nosso dia a dia. Tentei fugir de mim mesmo, mas não deu, porque aonde eu fui, lá estava eu. Lá estava eu. O Espírito milita contra a carne. Existe uma luta. O Espírito Santo quer te ajudar. Ele quer nos ajudar. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quando ele fala debaixo da lei, é que a lei ela tinha um monte de regra, né? E eles achavam que era só fazer aquelas regras que eles iam ser salvos, que ia agradar a Deus. Irmão, quando eu voltei para a igreja, eu voltei com a corda toda. Imagine um cara que volta para a igreja. Aí eu queria jejuar todo dia. Eu queria ler a Bíblia 3, 4 capítulos por dia. Eu fiz umas campanhas de oração maluca de 2, 3, 4 horas por dia. Aí o que aconteceu? Não consegui fazer. Não é que não deu nada, é que eu não consegui fazer. Porque quando eu queria orar 3, 4 horas, meu irmão, já cheguei a dormir orando sentado, ajoelhado. Eu estava lá, eu morrendo de sono. Oh, Senhor, aleluia. Aí você começa a falar coisa que não tem nada a ver, né? Você dormindo, oh Senhor, eu sou tua graça, oh Senhor, não sei o que, aleluia. Deus manda maldição para mim, Senhor, não, ô Senhor, sabe? Senhor, eu quero te abençoar. Não, quer dizer, o Senhor que tem que... Sabe, quando você está dormindo com sono, você quer orar, mas você está morrendo de sono. Eu já dormi sentado na igreja. Pastor Roberto pastoreava a Igreja Brasil para Cristo lá, e eu morava lá e dormi, irmão. Acho que eu dormi 1 hora. O pessoal passava da igreja, nossa, que irmão fervoroso aí orando, né? Eu estava lá. Irmão, eu acordei que o banco estava todo babado. Olhei para um lado, só estava eu, né? Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, eu tentei agradar a Deus. Eu tentei com as minhas forças. Eu queria jejuar, um jejum maluco. Aí o que acontecia? Ia para o trabalho jejuar. Mas como é que eu vou jejuar no trabalho? Mas eu inventei isso aí. Não me ensinaram. Aí eu ia jejuar no trabalho. Chegava no trabalho, o cara comendo pão com queijo, pão com aquele café. Aí eu olhava para o Senhor, hoje não, né? Amanhã eu continuo o jejum, né? Como é que a gente vai jejuar no trabalho, irmão? Se você é um momento retirado, você tem que ler a palavra, você tem que orar, tem que buscar. Aí o que acontecia comigo? Eu me sentia derrotado. Eu saía do meu Deus, não consigo. Aí todo culto, os irmãos chamavam a gente para orar na frente. Eu quero orar por você que está em pecado. Eu ia lá, todo culto eu ia lá. Aí um dia minha mãe, meu filho, todo dia você vai receber oração lá na frente lá. Eu falei, não mãe, que eu estou em pecado. Mas que pecado que você está fazendo que eu não estou vendo? Que você mora comigo aqui? Porque eu voltei, irmão, eu queria agradar a Deus com as minhas forças. Eu achei que se eu orasse 3 horas por dia, se eu jejuasse a semana inteira, se eu lesse 5 versículos, 5 capítulos por dia, eu ia agradar a Deus. Só que eu não conseguia, porque o poder da carne é terrível. E aí eu me decepcionava, eu me descabelava, achava que se Deus viesse não ia voltar. E eu tentei ajudar. O poder da lei é isso, irmão. A lei era coisa que tinha que ser feita para agradar a Deus. Mas Jesus veio e revogou, a lei falou. A lei é resumida em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E por que a gente não ama? A gente só quer. Aí ele vem com a lista, né? Deixa eu só ler aqui a lista. Posso ler só a lista, pelo menos? É que se eu ler essa lista, acho que ninguém volta no próximo culto. Mas eu vou ler mesmo assim. Senhor,
Está nas tuas mãos. As obras da carne. Tem uma lista enorme aqui. Elas são divididas em faixas aqui, em tipos de pecado, né? Se você for analisar. A primeira, já chega derrubando a gente, né? Prostituição, impureza. Algumas bíblias estão libertinagem, outras estão lascívia, né? O que é lascívia? Quem sabe? O pastor Roberto já ensinou aqui para nós. Sensualidade. A maioria dos pecados, da lista de pecados do Novo Testamento, começa com a área sexual. Sabe por quê? Quer dizer, isso é uma dedução minha. A área sexual é o que define o ser humano, se a gente é homem ou mulher, se a gente é macho ou fêmea, né? E por isso que é um poder muito grande. E o apóstolo Paulo está falando aqui, prostituição, ou a prostituição é, qual é a outra palavra que é usada? É uma palavra que ninguém usa. Esqueci agora. A gente define como sexo antes do casamento, tá? Não, é outra palavra, agora esqueci. Prostituição, impureza, a lascívia, que é se vestir de forma, hoje tá na moda isso, né? Tipo de roupa. Não é só a mulher, o homem também quer ir para academia, ter o corpo definidinho para mostrar cada vez mais. Obra da carne. Essa é a primeira lista. Aí continua. A segunda lista tem a ver com questões religiosas, mas são obras da carne também. Idolatria e feitiçaria. Aí depois vem uma lista enorme. Essa lista é mais de acordo com o relacionamento que nós temos uns com os outros. E a lista é grande, olha lá. Inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensão, facção e inveja. Ah, pastor, mas a minha inveja é aquela inveja branca, pastor. Já ouviu o pessoal falar assim? A minha inveja é aquela inveja que não faz mal para ninguém. A inveja santa, sei lá, né? É a inveja saudável. E ele termina com bebedice e orgias. Tem outra tradução que é glutonaria, né? Glutonaria, né? Porque a glutonaria tinha muito a ver com as orgias que faziam no passado. E eles começavam, a glutonaria, a gente sempre dá risada quando fala da glutonaria, mas a glutonaria era uma porta que se abria para os outros pecados. Eles começavam comendo e bebendo. Aí o cara comia, vai no churrasco, aí come come um churrasco, toma outro, daqui a pouco. Nós estamos chegando no Natal, né? Chega dia 20, fica louco. No supermercado você vai e você não aguenta mais. O cara quer comprar melancia, quer comprar pêssego, quer comprar limão, quer comprar abacate, quer comprar frango, quer comprar peru, quer comprar uva, quer comprar romã. O cara quer comer tudo que não comeu o ano inteiro. Ele quer comer numa noite só. Não, que a mesa tem que estar farta, que é o meu Natal. Eu tenho que passar com a família, é uva, é pêssego, é melancia. A melancia custa R$10, quando chega no Natal custa 110. E não vamos ter que comprar, porque é o Natal. Come que nem um boi. Já viu aquela história do cara? Comi demais. Aí o outro fala, mas eu ainda estou com fome. Aí o outro fala assim, põe o dedo na goela para vomitar. Aí o outro fala assim, acho que se não coubesse o dedo a gente ia colocar numa coxinha, porque já... A gente quer comer, irmão, gasta todo o dinheiro desse terceiro suado. A gente trabalhou o ano inteiro. E aí você quer comprar roupa, quer comprar comida, quer comprar não sei o quê, porque é final de ano, porque tem que passar com a roupa branca, porque não sei o que lá mais. E gasta todo esse terceiro, você guardou o ano inteiro. Você gastando aquilo ali e quer comer que nem um boi. Meu bom. Obra da carne. A gente fala da glutonaria, a gente sempre ri, né? Eu vou parar por aqui, senão os irmãos não vão voltar quinta-feira. Para concluir, semana que vem eu vou continuar. Semana que vem vai ficar um pouco mais difícil. Eu vou falar sobre o pecado dos irmãos, tá? Do irmão contra o outro. Não devia ter falado, que os irmãos nem vão querer vir mais. Mas venha, porque está chegando o Natal. E Natal também é aquela época que todo mundo pede perdão para todo mundo, né? O cara não fala comigo o ano inteiro, quando chega, Feliz Natal, me perdoa, né? Irmão, você não precisa esperar chegar o Natal para você pedir perdão para alguém. A gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem. Vou terminar aqui e vamos falar um pouco sobre isso. Mas vou repetir, vou terminar a mensagem como eu comecei. Irmão, evangelho não é aquilo que você pode ou não pode fazer. Evangelho é aquilo que você quer ou não quer fazer. Semana que vem eu vou falar sobre o poder do Espírito na nossa vida. Quando ele fala do Espírito, ele não fala de obras do Espírito. Ele fala o quê? O fruto do Espírito. Ou seja, porque ele nasce na gente.
A obra não, você tem que praticar. O Espírito não, ele vai nascer. Ele vai nascer, ele vai brotar frutos. E aí vou falar, vou deixar em aberto mesmo para você vir domingo que vem, para você entender. Porque você precisa entender como é que faz então, pastor. Porque eu faço metade do que o senhor falou, aí eu faço, pastor, como é que faz? Então eu não vou para o céu. Então vem domingo que vem que você vai aprender como é que vai vencer. Como é que faz para receber esse Espírito Santo. Porque é só Ele, irmão, para te ajudar. Você pelas tuas forças não vai conseguir. Você vai se decepcionar, vai começar, mas não vai terminar. Porque o poder, o nome é poder, porque é poderoso. A carne, ela é poderosa. E a gente ainda dá muita arma para ela. Dá muita arma para ela. Vê aquilo que não devia ver. Celularzinho lá, ninguém está olhando. Aquela série lá que o pastor não está me vendo mesmo aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O pastor iniciou a pregação dizendo o seguinte, que Jesus, ele é a luz do mundo. Não foi isso que o pastor Roberto falou aqui? A luz é a palavra. Nós estamos te ensinando o verdadeiro evangelho aqui, ó. Para você ser o vendedor do evangelho, ou seja, você levar esse evangelho, não só com palavras, mas com vida também. O evangelho é o poder para salvar, e nós temos a responsabilidade de levar esse evangelho. Vamos levar esse evangelho em nome de Jesus. Evangelho não é aquilo que você pode ou não pode fazer. Evangelho é aquilo que você quer e aquilo que você não quer fazer. Se a gente ainda quer fazer algumas coisas que não pode fazer, é necessário fazer uma autoanálise e a gente tentar mexer então e melhorar. Mas só que sozinho você não vai conseguir. Quem vai te ajudar? O pastor? Não. Eu tenho pouca força para te ajudar. E uma vez eu não consigo nem me ajudar. Mas nós temos o Senhor Todo-Poderoso, a palavra, o verdadeiro evangelho. Esse sim vai te ajudar você a ser vencedor em nome de Jesus. Tem um cafezinho abençoado ali, ó. Tem um suquinho, um bolinho ali. Tem chá, tem café. Olha só. Não é o céu ainda, mas é perto do céu ali, né? Bem gostoso ainda, né? Feito com muito carinho pela nossa irmã. Deus abençoe. Bolo de mandioca, né? Deus abençoe, irmã Janete. Depois não saia sem comer um pedacinho de bolo. Vamos compartilhar em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, encerramos esse culto. Agradecemos a Ti pelo louvor, pela palavra, pela presença dos irmãos. Oh, graças a Deus, pelo louvor, pela ministração que o pastor Roberto trouxe de introdução. Oh, que bênção foi esse culto, Pai. Que maravilha. Ainda bem que o Senhor me deu a chance, o chefe me liberou para que eu pudesse, para a pessoa se tivesse perdido essa oportunidade, Pai, de poder cultuar junto com meus irmãos. Eu te agradeço muito, mas muito mesmo, Senhor. Aleluia, por estar aqui nessa noite compartilhando com os meus irmãos esse culto maravilhoso. Despede cada um em paz. Posso ter uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de bênção. Se as dificuldades surgirem, eu sei que vão surgir, o Senhor vai dar condição, inteligência para resolver os problemas. E o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. O Evangelho vai ser pregado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quinta-feira, irmão, tem culto aqui, viu? 7h30. Venha cultuar, se esforce, né? Venha cultuar, se esforce, venha louvar ao Senhor, venha aprender mais da palavra. É assim que a gente vai aprendendo. Quinta-feira, às 19h30. Deixa eu ministrar a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito de Deus esteja com toda a amada igreja nessa noite, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus, mas somente o povo de Deus, hein? Só quem é povo de Deus, hein? Vai dizer assim: amém, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Não saia sem comer um bolinho, sem tomar um café. Abrace uns aos outros, vamos compartilhar. Vou mais que a neve. Vou mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. De novo para encerrar agora, vamos lá aí. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Deus te abençoe, meu irmão. Vão todos na paz do Senhor. Tenham todos uma ótima semana em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.